Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Eu, Paulo Silva, e a minha colega, a jornalista Shirley Marciano, cá estamos, direto dos estúdios da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia, que é mantida pelo SINDICT, para apresentar o Clique Jornal. E a função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação numa evolução natural e gradativa que o Rádio Web do SINDICT propõe, esse link entre trabalhadores e sindicatos, oferecendo uma programação cultural diversificada, com informativos relevantes à sociedade e, é claro, releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação. Porque a internet, ela rompe barreiras e promove a comunicação sem fronteiras, sempre antenados no mundo virtual. E percebendo também a importância da comunicação como ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e do sindicato. Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias também. Tudo isso dentro do Clique Jornal que você ouve todos os dias. E às 9 da noite a reapresentação aqui pelo www.radioct.com. Num momento pré-eleitoral que vive o Brasil e num momento eminentemente político, como é que nasce um partido político? Como é que se dirige um partido político? Tudo isso a gente vai saber com o presidente do Diretório Municipal do PSB, aqui de São José dos Campos. Aliás, o partido que mais foi notícia nos últimos 5 anos, desde a ascensão e a criação de um candidato a presidencial, a sua morte e o ressurgimento da sigla após a perda do maior símbolo do partido nos últimos tempos. Conosco, o Erivelto Wagner, que vai estar explicando como é que nasce um partido político, o que é um partido político, quanto vale um partido político. Ele é comparado aqui ao AB, à maçonaria, à sociedade, amigos de bairros. Tudo isso você vai poder acompanhar, é um papo muito interessante com o Erivelto Wagner, que espiritualmente ele também vai estar falando de coisas incríveis, fantásticas e extraordinárias dos momentos de oração. Mas antes, a nossa editorialista, a jornalista Shirley Marciano. Boa tarde, Shirley. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Erivelto. Boa tarde, Eduardo. Todos os ouvintes. Estamos aí, é ótimo ele ter vindo, né? A gente vai saber um pouquinho mais aí sobre os partidos, como é que funciona, né? E um partido grande. É um partido grande, sem dúvida, notório no Brasil. Notório, é verdade. E é com ele que a gente vai falar agora, Erivelto Wagner. Boa tarde, Erivelto. Boa tarde, Paulo Silva. Boa tarde, Shirley. Boa tarde, Eduardo. É um prazer enorme aqui, Paulinho. Aliás, há algum tempo a gente já não se fala, né, no rádio. De vez em quando a gente se encontra pela cidade aí, mas no rádio faz tempo que a gente não se fala. É um prazer enorme estar aqui com você novamente, Paulo. Erivelto, vamos começar com uma oração, porque se chamar você para orar, para rezar, você também reza. Rezo. Aliás, eu sou católico, né? Nada contra outras religiões, e sou coordenador da Pastoral da Saúde da minha paróquia Santa Luzia, lá no Putim. A gente cuida dos enfermos, dos idosos, né?
Então a gente tem uma fé muito grande mesmo. Olha que bacana. Olha, coordenador da Pastoral da Saúde. E vocês têm lá na paróquia de Santa Luzia, lá no Putim, Vila Iracema. Que bacana. E vocês têm lá a oração dos enfermos? Temos, nós, a função até, a gente veio para falar de política e acaba falando... É que a gente quer falar do Erivelto, né? Para conhecer. Exatamente, é bom porque conhece um pouquinho do Erivelto, até o porquê, né, do Erivelto estar hoje presidente do PSB. É através de trabalho, de conquista, de pessoas, né, reunião de pessoas que acabam formando, como você falou, o partido. Então, a função nossa, Paulinho, a gente já tem as orações nossas, que é natural da igreja, mas nós temos o nosso santo protetor, né? O São Camilo de Leles, que é o protetor dos enfermos, né? São Camilo de Leles. Esse é o protetor dos enfermos, é o nosso, digamos assim, o nosso patrão, intercessor junto a Deus. Olha que bacana. Ele foi quem? Um enfermeiro, médico? Foi um médico. Que bacana, São Camilo de Leles. E é por isso que nós vemos, até em São José dos Campos, em muitas cidades pelo Brasil, o Hospital São Camilo. Exato. Que bacana. Então, Paulinho, aí você está falando da oração, por isso é que eu falei, mas se você vai fazer oração... Não, foi só para situar. Porque eu falo, se vamos falar de reza, você também reza. Rezo, lógico. Eu acho que, independente da religião, as pessoas têm que ter uma crença, né? E aí, depender da oração, reza, porque cada religião fala, né? É uma reza, eu vou orar, eu vou rezar. Independente da oração, da reza, tem que ter uma fé. Uma comunicação com Deus. Exatamente, uma ligação direta com Deus. Que bacana. Olha, eu vejo aqui, nos chega aqui, que São Camilo de Leles foi um religioso italiano e fundador da Ordem dos Ministros dos Enfermos. E é venerado como santo pela Igreja Católica e é considerado protetor dos enfermos e também dos hospitais. Com certeza. E eu não parlo italiano, mas vou começar a pedir. Pode pedir, com certeza receberá, viu, Paulinho? Que maravilha. Com certeza receberá. São Camilo de Leles é o protetor dos enfermeiros e dos hospitais. E é por isso que o Erivelto Wagner, né? Wagner, você tem essa fé toda na pastoral da saúde? Lá do bairro do Putim. Do bairro do Putim. É uma pastoral, inclusive a gente comenta entre os padres, até os padres mesmo falam que todo padre deveria passar antes pela pastoral da saúde. Que lindo. Sabe, é muito bonito, é muito gratificante, Paulo, esse trabalho que a gente faz com os enfermos. Eu sou o coordenador da pastoral lá, minha esposa é vice e a gente tem os agentes, né? As pessoas que vão fazer as visitas, conversar, porque o enfermo é impressionante até, Paulo. O enfermo, quando a pessoa fica enferma, primeiro ele tem um infarto hoje, digamos. A família, o filho, o pai, o irmão, está tudo ali reunido. Passa um dia, 2 dias, 3 dias, aí vão se acostumando com aquela situação e tal, até que o enfermo acaba ficando sozinho. E a gente até acaba entendendo, e às vezes você vê as pessoas falam assim, nossa, o Paulo não liga para o pai dele está enfermo, está acamado. Se a pessoa realmente for cuidar do enfermo, se ela não tiver uma condição financeira, ela não vive. Você entendeu? Poxa vida. Você tem que ficar 24 horas cuidando do enfermo. Agora mesmo eu estou com um cunhado, ele está enfermo, ele está no hospital, e agora chegou uma situação que precisa de um acompanhante. Aí começa a família, né? Mexe com a família toda. A família, um dia tem que ir a minha esposa, outro dia tem que ir o filho dele, outro dia que ele tem... Aí se você fica isso aí uma semana, ótimo. Imagina um ano. E tem pessoas que estão muito tempo junto com o enfermo. Eu tenho enfermo que faz 12 anos acamado. 12 anos? 12 anos com câncer nos ossos, e ali já está todo atrofiado. E agora você imagina a família, né? A família. Interessante. Como é que cuida dessa pessoa? Então, é um sofrimento contínuo, né? Contínuo.
acaba a pessoa, a enferma, não sofrendo tanto. Quem sofre mais é a família. Porque você tem que cuidar, a pessoa está acamada, é fralda, é alimento na boca, é água, tudo. A pessoa, então a família tem que estar ali 24 horas. E se a família realmente for dedicada mesmo, ela não vive. Você não pode ir num aniversário, você não... Uma viagem interessante. Então, nem pensar. Quer dizer, não tem praia, não tem churrasco. Nada. Não tem sarau, não tem baile, não tem nada. Nada. Por que você não vai, fulano? Porque eu tenho que cuidar de cicrano. Exatamente. Olha só. E as pessoas se dedicam com alegria. Com alegria. E a função da gente, o coordenador, a gente da Pastoral de Saúde, é levar a imagem, entendeu? A alegria, sabe? A esperança. Embora muitas vezes, Paulo, a gente é confortado com o enfermo. Eu tinha uma enferma agora, faz 30 dias mais ou menos que faleceu. Foi um exemplo de pessoa. A pessoa que te confortava. Você chegava lá, aí você tem que ser forte, né? Você não pode se emocionar. Muitas vezes você chega para visitar uma pessoa e começa aquela situação, começa a descer lágrima no olho. Você não pode demonstrar para o enfermo que você está, sabe, emocionado e com pena dela. Você tem que mostrar que... E a pessoa ali fica confortando. Olha, fulano, eu tô passando por isso, mas você não faça aquilo outro e tal. Não fume em demasia. Exatamente. Não beba, porque eu fiz isso, perdi o dente. Eu fiz aquilo, peguei uma cirrose. Exatamente. E o que é muito legal no enfermo, você aprende muito com ele, você entendeu? Aquela imagem ali na cama. Eu tenho uma pessoa, essa que eu estou falando, que faleceu há 30 dias, que imagem que ela passava, sabe? A tranquilidade, ela preocupava assim com as pessoas. Olha, eu estou sabendo que fulana está doente, olha, se vai ela lá precisar, visitar por mim. Exatamente. Se precisar alguma coisa, pode contar comigo. Poxa No vida. Natal, ela fazia assim, paninho de prato, um perfuminho para mim, sabe? Olha, para você, Erivelton, para sua esposa, sabe? Ela... Que interessante. Exemplo de pessoa, sabe? De Então, vida. acaba sendo uma lição de vida pra gente, porque Exato. quando você passa a ter contato com pessoas que estão numa condição tá doente, seja ela qual for, você começa a fazer a comparação, né? Aí você fala, não vou reclamar da minha vida, né? Já que o outro está numa situação muito pior do que a minha e tá conseguindo ver a vida de um modo bacana. Exato. Né? Teve um dia, Paulo, você sabe que eu trabalhei lá na habitação, lá nas casinhas populares. Aí chegou uma menina assim, como você, bonita, novinha, e aí começou a chorar. Eu falei, mas por que você está chorando? Porque eu não tenho onde morar, não tenho casa. Eu não tenho... Quantos anos você tem? Ela falou, eu tenho 21. Falei para ela assim, o que você faz no final de semana? Sábado, domingo? Ela falou, nada, normalmente fica em casa e tal. Eu falei, quer dar uma voltinha comigo? Ela já pensou que eu tivesse, né? Falei, estou falando isso para você, sabe por quê? Porque eu sou coordenador da saúde. E aí, se você puder sair comigo num sábado, domingo, fazer visita para alguns enfermos, você vai ver que você está no céu. Nunca mais vai reclamar da vida, né? Exatamente. Falei para ela, você vai ver que você é uma menina feliz, tem tudo de bom. E está aqui chorando porque você não tem uma casa. Você tem 21 anos, tem a vida pela frente. Eu vou te levar a algum enfermo que você vai chegar lá e falar, menina, nunca mais eu vou chorar por isso. Por isso maravilha, eu não vou chorar mais. Que maravilha. Né? Quer dizer, lição de vida mesmo, né? Tem vida numa doença. Exato. Coisa boa. Né? Erivelton, e sempre com a intercessão de São Camilo. São Camilo de Leles. Que é o protetor dos enfermos. Ele poderia ser também o protetor quem não pode, das mães, das mulheres estéreis. Até porque a mãe de São Camilo, ela foi tê-lo com 60 anos de idade, fez uma... Só que ela pediu a Deus e ele nasceu, a mãe já tinha mais de 60. Já tinha mais de 60 anos. Então poderia também ser, né? Poderia ser, né? Não deixa de ser, né? Vai da fé de cada um. Exatamente. Este que você está conhecendo agora é o Erivelton Wagno, com W. Com W. Erivelton Wagno.
a gente quis citar quem é você. Bom, dispensa qualquer apresentação a partir de agora e o porquê que você, além de ser o coordenador da Pastoral da Saúde da paróquia de Santa Luzia, no bairro do Putim, também é o presidente do PSB aqui em São José dos Campos. Aqui em São José dos Campos, presidente. A gente fala já, então, vamos falar de política agora? Vamos falar de política agora. A política santa a gente já falou, vamos falar da política partidária com Erivelto Wagner, é o presidente do PSB aqui na cidade de São José dos Campos. E registrando também a presença do professor Ciro Bodezan, que inventou a caixa d'água dobrável. Incrível, fantástico, extraordinário. Um instante só, a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Você que está aí no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Vamos acabar com a dengue. A sua participação é muito importante. Evite o acúmulo de água parada em pratos de vasos, plantas e xaxins. Lave bebedouros de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana. Mantenha bem tampados poços, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada, perigo de dengue. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Conosco o Erivelto Wagner dos Santos, presidente do PSB. Erivelto, o que significa PSB? Partido Socialista Brasileiro. É um partido de esquerda? Centro. Centro-esquerda. Exatamente. O momento especial do PSB foi a morte do governador de Pernambuco, o Eduardo Campos. Eu não digo que foi especial, né? Você falou especial? Foi um momento crucial, né? Crucial. Porque o nosso partido, naquele momento, tinha uma expectativa de realmente, até o Eduardo Campos, na véspera dele morrer, eu tive com ele. No Rio de Janeiro. Eu tive em São Paulo. Em São Paulo. Ele estava indo para o debate lá no Rio. E aí eu tinha um encontro, até fui para tratar da campanha do Caio França, o qual filho do Márcio França, eu acabei ajudando e foi eleito deputado estadual. Registrando que Márcio França é o secretário estadual de Ciência e Tecnologia. Do estado de São Paulo. E Caio França, que é o filho do Márcio França, que é o secretário estadual e vice-governador. E vice-governador do estado que esteve aqui em São José dos Campos. Você esteve com os três lá? Estive com o Caio não. O Caio não, com os dois. Com os dois. E aí eu fui para tratar da campanha do Caio. Uhum. E aí estava lá o Pedro, que é cunhado do Márcio França. E o Márcio França ia para o Rio com o Eduardo Campos
para orientá-lo, né, na entrevista. Aí eu até brinquei com o Eduardo. Eu falei, Eduardo, olha, se o bonde pegar pesado como pegou ontem com o Aécio, vai ser complicado, né? Aí o Márcio França falou, não, eu já orientei, eu não vou poder ir não, porque duas candidatas nossas, mulheres, desistiram de ser candidata, e você sabia que cada mulher, você tem que tirar 3 homens, né? 30%. É a cota. É a cota. E aí, 2 mulheres desistiram, e o Márcio França falou, eu não vou para o Rio com o Eduardo, porque eu tenho que conversar com uns candidatos aqui que já estão na rua, e eu vou ter que falar para eles desistir da candidatura, porque 2 mulheres. Então, eu não vou para o Rio. Convencer a desistir, porque 2 mulheres já tinham desistido. Exatamente. E ele teria que tirar 6 homens. Poxa vida. E aí ele falou, eu não vou para o Rio com o Eduardo, porque por essa situação. Mas eu já orientei o Eduardo. Se o bonde deixar de sair, ajusta lá, faz isso. Para nossa surpresa, né? Aí eu estive lá, tirei umas fotos lá com o Márcio. Aliás, daí o Márcio França não foi para o Rio. No dia seguinte, ele viria com o Eduardo Campos até a cidade de Santos. Exato. Que é a terra natal. Com certeza o Márcio teria ido para o Rio. Para o Rio, de lá direto para Santos. Voltaria para Santos, teria morrido também, né? E aí não foi por isso. Aí no outro dia acontece aquilo tudo, né? Aí eu estava até indo para almoçar num restaurante de um amigo meu, Jardim Paulista, e quando veio uma pessoa ligou para mim, tá sabendo o que aconteceu? Não. O avião do Eduardo Campos caiu, chegando em Santos. E não sabe o que aconteceu. Eles demoraram para dar a notícia oficial, né? Exato. Aí não sabia quem estava, se o Eduardo estava, se o Márcio estava, quem estava. Infelizmente, aconteceu no momento realmente que o nosso partido tinha tudo para, né? Ia fazer uma boa. A gente até sabia, o Eduardo mesmo falava, olha, eu tenho certeza que dessa vez eu posso ir, mas na próxima nós vamos chegar lá. E aconteceu uma fatalidade, né? Realmente, muito triste. Né? Tanto que no último acidente aeronáutico que tivemos agora no último final de semana, com o apresentador Luciano Huck, Angélica e a família, e mais as babás, veio na mente de todo mundo a mesma sensação de intranquilidade quando do acidente do Eduardo Campos. Que de repente, olha, havia um acidente com o avião do Luciano Huck. As pessoas ficaram assim, ai meu Deus, de novo. Para você, partidário, amigo, conhecido, correligionário do Eduardo Campos, torcendo, um candidato positivo, um governador de um estado rico como é o estado de Pernambuco. E o governador melhor avaliado, né? Melhor avaliado o governador. E para a população brasileira, um candidato bonito. Mais bonito que jovem, né? Jovem. Bem casado, com filhos adotivos também. Até o Lula começou a usar aquele discurso, cuidado, né? E votar em candidato bonito, né? Lembrando lá o colo de mel, né? Vocês já tiveram isso, é verdade. E qual foi a sensação, que perda foi essa? Olha, no momento, a sensação é de perda, né? Mas, no mesmo tempo, foi um aprendizado, né? As pessoas puderam conhecer, talvez ele não seria conhecido como foi conhecido a partir da morte dele. Ali que o pessoal descobriu quem era Eduardo Campos. Tanto que eu tinha uns vizinhos lá, conterrâneos do Eduardo Campos, e falava assim, eu não vou votar em ninguém, não vou votar. Falava, olha, cuidado, tem um conterrâneo seu, um cara excelente, um cara excepcional. Vocês vão conhecer o cara. Ah, não. Aí começou a campanha, ele falou, tudo é igual, tudo igual. Quando o cara morreu, esse era bom, falei, não te falei. Então precisou morrer. Mas você vê, Erivelto, mas ele não teve nem tempo de fazer a campanha dele. Ele era um presidenciável, então ele ia ter a chance de colocar a visão dele, a visão do partido. Só que realmente foi interrompido muito no começo. Por uma fatalidade. E aí, ele realmente, sem fazer campanha, ele ficou conhecido, né, mundialmente, né, até, né? Mundialmente. Se as eleições fossem no céu, ele teria ganhado. Com certeza. Que interessante. A perda é um vazio. Eu tive uma perda há algum tempo com um amigo também, que é o Antônio Leite.
uns amavam, outros odiavam, outros toleravam, outros tinham medo, outros brigavam e tal. Mas eu tive um amigo, ele era meu amigo. Dá para imaginar até como é que foi, porque quando eu perdi o amigo, o Antônio Leite, faltou o chão e faltou o teto também. Foi a mesma coisa? Mesma coisa. A gente tem uma sensação, porque o Eduardo Campos era assim uma referência para nós do PSB. Eu sempre, quando eu falo assim em perda, em morte, eu lembro muito um amigo nosso, foi seu amigo também. Quem era? Kojima. Ryuji Kojima-san. Kojima-san. Você era amigo do Kojima. E o Kojima, quando perdeu a mulher dele, ele já tá, a mãe dele, ele falou, Erivelto, eu sentei do lado dele, no velório, ele falou, Erivelto, a sensação que a gente tem é que acabou tudo pra gente. Embora eu tenha já quase 70 anos, mas a minha mãe era tudo. E foi o que eu senti quando eu perdi meu avô, que foi que me criou também. A gente pensa assim, é mais ou menos igual o Chapolin, e agora? Quem poderá me defender? Você entendeu? Parece que acabou tudo. Parece que é uma coisa que não vai ser superada, né? Exatamente. Porque sua mãe, como o Antônio Leite, era como um pai para você. Você sabia, você podia contar. Eu, por exemplo, eu não tive mãe nem pai. Minha mãe morreu, ela ia fazer 25 anos. E você? Que a minha mãe, quando morreu, ela ia fazer 25 anos. Não, e você? Eu tinha 1 ano e 6 meses. Nossa, minha mãe morreu do parto do meu irmão mais novo, que graças a Deus é vivo até hoje. Mas aí eu fui criado. E meu pai, quando a minha mãe morreu, meu pai já estava internado. Ficou sabendo da morte da minha mãe depois de 30 dias. Bom, mas isso aí a gente veio para falar de uma coisa que ela falou de outra. E ele faleceu também? Faleceu também. Nossa. E eu fui criado com meu avô. Mas era assim, uma pessoa que o que eu, sabe, eu podia contar. Eu sou mineiro, lá de Cambuquira. Eu estava aqui, vovô, eu preciso aí de 10 conto. Ele me chamava de Erivelto. Erivelto, o que você faz com o seu dinheiro aí? Então, primeiro ele me dá um esculacho. Tá bom, eu vou mandar o dinheiro. Vou mandar 20. Né? Mandava então, sempre a mais. Você sabe aonde você pode contar. Então, é mais ou menos isso. Aí o Kojima falou exatamente isso, Erivelto. Quando a minha mãe... Eu estou me sentindo assim... Quem vai me defender? Com quem eu posso contar? Com ninguém mais. Ele era casado já? Era casado. Ele já estava com 60 e poucos anos. Kojima? Kojima, o Kojima eu conheci ele. Ryuji Kojima. O vice-prefeito. Vice do Emanuel, né? Quando ele era secretário de obras, eu ia levar as coisas para ele lá na prefeitura, lá da Sociedade de Bairro. Secretário de obras do Emanuel e depois virou vice do Cury. No primeiro mandato. Bom, o Erivelto, esse foi você tem um partido que tem história. Que é o PSB. Você falou de grandes nomes, o próprio governador Eduardo Campos, o Márcio França. Hoje vice-governador, né? Secretário da Ciência e Tecnologia. Aliás, o Márcio França foi também o deputado melhor avaliado. Ou qualquer coisa assim. Ele foi o melhor o prefeito mais bem votado da história de São Vicente. O primeiro mandato ele foi com... Parece que 84% de aprovação. No primeiro. No segundo, ele saiu com 92%. E fez o sucessor depois, que ele não poderia ser mais, com 80 e poucos... 82%. Quer dizer, foi um... Não, a cidade toda, né? Aliás, cidade toda. Só que o Márcio França, ele era da cidade de São Vicente. Muita gente confunde com Santos. Mas é São Vicente. É São Vicente. São Vicente. E como é que ele se tornou vice-governador? O Márcio é um cara muito... politicamente, eu acho bem que articulado. Eu até desconheço. Tanto é que ele articulou, tanto que quem vai ser nossa candidata a prefeito o ano que vem, em São Paulo, Marta Suplicy. A Marta Suplicy conseguiu... É verdade. A Marta provavelmente deve virar, né? Porque eu acredito que ela possa virar prefeita. Quer dizer, é um homem de credibilidade. Muita credibilidade, muito articulado. Muito articulado. Virou vice do Alckmin, né? E poderá ser o sucessor também. Com certeza. Eu acredito que a saída da Marta agora é para quê? A Marta, se não virar prefeita, mas o 40 vai aparecer muito. E aí, em 2018, Márcio França, candidato a governador. Olha, quer dizer, ele fez uma escala de uma escala política. Exatamente. PSB é o número 40, é o partido que no Superior Tribunal Federal, ele nasceu dia 1º de julho de 1800
1988 e o número é? 40. 40. É o número 40, o número do PSB. PSB. Erivelto Wagner, nós vamos para um breve intervalo falando Paulinho, de PSB. Eu até queria saber, no próximo bloco, né, que ele vai falar um pouquinho do partido, que ontem foi votado a questão do distritão, né, a forma de eleição, e também a questão de financiamento de campanha. Aí, no caso, o distritão, ele perdeu. Eu queria saber se o PSB votou a favor ou contra e quais são as posições, o que achou daquela votação que teve ontem. A gente fala daqui a pouco. Ok. Um breve intervalo e a gente volta já para falar do distritão, né? Distritão. E financiamento de campanha. Um instante só, o Erivelto Wagner, presidente do PSB aqui de São José dos Campos, volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda gestante tem o direito de fazer o pré-natal e de ter um parto de qualidade. No pré-natal, é possível descobrir e tratar algumas doenças que prejudicam a mãe e o bebê. Gestante, cuide bem da sua saúde e da saúde do seu filho. Faça o pré-natal. Procure o serviço de saúde mais próximo de sua casa. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Você que é pai, mãe ou faz transporte escolar, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que a principal causa de mortes de crianças entre 5 a 14 anos são os acidentes de trânsito? Precisamos parar com as mortes de nossas crianças no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Se o consumo de água está alto em seu condomínio, peça ao síndico uma revisão nas instalações hidrossanitárias do seu prédio. Conserte os vazamentos na sua casa. Busque instalar equipamentos de baixo consumo. Converse com seus vizinhos sobre a importância de economizar água. Em condomínios, somente despesas com pessoal são maiores que os gastos com água. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, registrando a presença do Solon e também do professor Ciro Bodezan. Bem, o nosso entrevistado de hoje, Erivelto Wagner. Erivelto Wagner, ele é o presidente do PSB aqui de São José dos Campos. Erivelto, e eu quero registrar aqui a audiência espalhada por todo o Brasil na área de ciência e tecnologia que te acompanha agora aqui pelos microfones da Rádio CT. Nos ouve os funcionários e os cientistas do INPE e do DCTA aqui de São José dos Campos, CPTEC em Cachoeira Paulista. Aliás, Cachoeira Paulista, vocês têm lá uma marca muito forte, né? Tem até um deputado federal. Flavinho da Canção Nova. Flavinho. CTI em Campinas, o Centro Tecnológico de Informação, Renato Archer, que ouve e que acompanha. CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. CLA em Alcântara, no Maranhão, também nos ouve, lá no Centro de Lançamento de Alcântara. Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, nos ouve os funcionários e cientistas do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Rio Grande do Sul.
E também a Unidade Regional do Centro-Oeste Brasileiro nos manda nome e endereço aqui na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, sem número, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, no Mato Grosso. Legal, Paulo. Gente, grande audiência, hein? Tem grande audiência. Brasil todo, hein? Brasil todo ouvindo falar do PSB aqui da cidade de São José dos Campos. Não tanto do PSB, mas do presidente do diretório. É um diretório municipal, é um diretório regional, ou é tem esses nomes, né? Tem, o nosso aqui é municipal. Municipal. Eu sou presidente do diretório municipal. E quando ele não é municipal, qual é o nome que se dá? É municipal, porque aí tem o municipal, o estadual e o nacional, né? Tem um outro nome que se dá a diretório quando ele não é efetivo no município. Aí tem o efetivo e o... Tem um nome. É diretório... Bom, a gente vai se lembrar. Mas olha, o presidente... Você lembrou, Shirley? É diretório municipal? Provisório. Provisório. Diretório provisório. Eu não ia saber responder. É diretório... Existe o diretório provisório. Exatamente, que é por um determinado tempo, né? Até se formalizar. Exatamente, até que o estadual nomeia outro diretório. Tem as formalidades para ele ser da cidade. Então, o diretório do PSB é um diretório municipal, não é provisório. Não é provisório. Mas você entrou como provisório ou não? Não, eu fui... Foi eleito diretório municipal. Quantos filiados tem aqui na cidade de São José dos Campos? Tem ideia disso? Hoje nós estamos por volta de 1.400 filiados. É gente, hein? É muita gente. Agora, só ativos, né, participantes, que a gente tem as nossas reuniões. Inclusive, agora, segunda-feira, nós temos a nossa reunião mensal, que é toda primeira, segunda-feira, às vezes segunda, muda alguma... Quando tem alguma novidade, a gente... Mas toda primeira, segunda-feira do mês é o nosso... É um compromisso. A nossa reunião municipal, no nosso diretório, que fica ali na Avenida Luiz Pasteur. No Monte Castelo. Monte Castelo, 1040. Luiz Pasteur, que inventou o leite pasteurizado, né? Então, nós temos os filiados, né, que aí é uma reunião aberta e cada um coloca a sua, né? Seu ponto de vista, discussão e enfim, coloca em dia a política, né? Até mesmo pegando esse gancho dele, que ele está falando da questão do partido e tal, essa discussão que eu coloquei no finalzinho do segundo bloco, falando sobre a questão do distritão. Hoje a gente elege proporcionalmente, né? Você vota no seu candidato e muitas vezes aquele voto que vai para a legenda, ou aquele que é mais votado, ele arrasta aquele que não teve tantos votos assim. Exato. Você tem que ter o coeficiente eleitoral, né? Tem que ter o quociente eleitoral e você tem que ter um número X lá de sobras lá que você vai conseguindo, vai colocando mais gente. Exato. Né? Aí com o distritão seria diferente. Você votaria na pessoa e no distrito. No caso, São José dos Campos e mais o nome do vereador. Esse é o modelo distritão. Aí ontem foi feita a votação. Qual que foi a posição do PSB? Eu não acompanhei a votação do nosso partido lá no Congresso. Mas o nosso deputado, eu acredito que foi a favor, não tenho certeza, mas eu acredito que ele votou a favor. Foi derrotado. Porque a gente acaba, nessa a gente conclui que o partido ele passa a perder o poder, né, sobre os candidatos. Porque vai votar... Vai vencer o mais votado. Então, aquele que aparece na televisão e tal, ele é eleito. E independente, por exemplo, você tem uma chapa que contém, por exemplo, mulheres, minorias, etc., esse tipo de política interna do partido vai ficar a reboque. Então, eu particularmente fico satisfeita de não ter sido aprovado o distritão. Aliás, foi 13 votos a favor e 16 contrários, não é? Quer dizer, não foi uma palavrinha do professor Ciro Bodezan. Parece que ficou a mesma coisa. Vai ser o quociente eleitoral, não mudou nada. Não mudou? Não mudou nada, não passou nada, nenhum dos dois. Bom, o José Serra... Não, isso mesmo. Provavelmente fica como está. A única coisa que vai agora ruim, né? vai discutir é o financiamento de campanha, né? E a coligação também. Pode ser que
não tenha mais coligação para vereador. Então, cada partido vai sair com 32 candidatos. Agora, o Distritão, por um lado, eu acho que seria legal, porque os mais votados hoje, você tem candidatos, por exemplo, o Tiririca, ele levou quantos com ele? Ele teve 1 milhão, agora tem. Aliás, o Tiririca de qual partido? Do PR? Acho que era PR. Pois não, professor? O negócio é o seguinte, eu acho, na minha opinião, que o mais certo seria o que o Serra falou. Porque se você perguntar aqui em quem que você votou para deputado, quase ninguém lembra. Quase ninguém lembra quem que você votou para deputado. E ninguém cobra o deputado que foi votado. E outra coisa, para o camarada ter eleger um deputado, ele tem que fazer uma campanha estadual inteirinha, por exemplo, um deputado estadual tem que fazer uma campanha no estado todo. Quando, se fosse numa parte do distrito, por exemplo, nós teríamos tantos candidatos no Vale do Paraíba. Então, esses candidatos do Vale do Paraíba, você saberia quem seriam, sairia mais barata a eleição, porque não precisava fazer a campanha no estado todo, faria só no Vale do Paraíba, e você saberia que os candidatos do Vale do Paraíba eram fulano, ciclano e beltrano, e que você podia cobrar os fulano, ciclano e beltrano, que são do Vale do Paraíba. Ele ficaria rotulado de Vale do Paraíba. Ficou tudo igual. Então, ficou tudo igual, mas ainda está tramitando lá. Então, mas não vai passar nada. Ontem já assim, a parte do Distritão realmente não passou. Ficou a mesma coisa do que A gente precisa pensar outras maneiras, eu acho que essa do Distritão não era ideal, assim, ao meu ver. Sabe por quê? Porque um partido, por exemplo, quando você monta lá o seu diretório, quando você monta uma chapa de vereadores, você obrigatoriamente tem que contemplar 30% de mulheres, acho que é 50%, no PT é 50%. 30%. 30% de mulheres, pessoas que sejam ligadas ao movimento negro, etc, etc. Então, você faz monta uma chapa que contemple a sociedade. E quando você monta essa chapa, você faz pensando que não é só aqueles que vão ser eleitos. Então, assim, de repente, nessa chapa, os que vão provavelmente ganhar são todos da mesma linhagem. 3 empresários. Aí eu acho que daí o partido está deixando de contribuir para a sociedade. Poderia ter ganho uma mulher, poderia ter ganho uma pessoa que trabalha como comerciante, o outro que trabalha como médico. Então você deixa de contemplar, porque exclusivamente você será eleito não a chapa. Você não trabalha mais com a ideia de chapa, você trabalha com a ideia de pessoa. E menos ainda de projeto. O povo quer votar em alguém e eleger alguém. Não, e o financiamento de campanha também, campanha também, ontem não passou a parte de financiamento... Da doação de campanha... Privada, né? Mas hoje vai votar se vai ser exclusivamente pública ou se pessoa física vai poder contribuir. A gente já vê que... À noite, aí vai... Ficou tudo como era antes do cartel de Abranches. Não vai mudar nada. Elivelto, você está feliz com tudo isso? Porque a gente notou que aqui no estado de São Paulo, o PSB, ele acabou dobrando o número de vagas. Ele passou de 3 deputados na legislatura passada para 6. Teve 100% de aprovação. Então, o nosso partido, nas últimas eleições, é um dos partidos que vem mais crescendo, né, Paulo? É o que mais cresceu. Mais cresceu. Já na outra, antes dessa, foi, e nessa mostrou mais uma vez. E acredito que só tem a crescer, né? Você vê com essa situação em São Paulo agora, o ano que vem, com a Marta, né, Suplicy no nosso partido. Ela não filiou ainda. Ela desfiliou ontem. Desfiliou ontem. Tem uma colega nossa que desfiliou também. E com ela está vindo mais aí está trazendo. Está trazendo. Você acredita que o Eduardo Suplicy poderá vir para o PSB ou não? Ou seria insano pensar numa coisa dessa? Eu acho que não, né? Lembra para a situação deles, né? Dela com ele. Ele está em fim de carreira, um homem que eu respeito, votei muitas vezes nele, mas agora ele está mesmo, acho que, entregando, né? A vida política, eu acho que para ele está encerrando. Mas a vinda da Marta vai trazer muito, parece que já tem 10 prefeitos do PT que está vindo junto com ela já. Do Partido dos Trabalhadores? Dos trabalhadores. Não, isso é a Rádio Peão, ou não? Não, já é coisa oficial. Prefeito, né? Ou candidatos a prefeito? Prefeitos do PT. Então, você vê o crescimento que nós vamos ter com a Marta, né?
Que a Marta querendo, ela é muito polêmica, mas eu acredito que em São Paulo ela deve ficar, se houver segundo turno, ela vai para o segundo turno. Bom, agora o fato, são projeções, né? Não, politicamente você sabe que ela tem. O PSB é otimista. Eu acho que quando você entra, você está na política, você tem que ser, né? Mas aqui em São José, então, vocês vão lançar um candidato do majoritário. O partido tem a tendência hoje. Nós temos, por exemplo, condição de lançar um candidato, né? Então Nós a temos gente fala daqui a pouco sobre isso. Legal. Agora, diz que o Eduardo Suplicy não vai para junto com a Marta, até porque ele não é muito afim hay que endurecer sem perder a ternura jamás. Ele não gosta muito de argentino, então, né? Que tem lá. Eu acredito que mais essa situação, né? Vai impedir que ele venha junto com a Marta. Nós vamos para um breve intervalo e voltaremos já com essa pessoa simpaticíssima que é o Erivelto Wagner, presidente do PSB otimista aqui de São José dos Campos, para falar mais do PSB aqui na cidade. Um instante só, a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. O soro caseiro é muito importante para prevenir a desidratação. A receita é muito simples. Anote. Pegue um copo grande com água fervida ou filtrada. Usando a colher medida do soro caseiro, coloque com o lado maior 2 medidas de açúcar e com o lado menor 1 medida de sal. Mexa bastante e está pronto. Com uma colher, ofereça esse soro para a criança várias vezes ao dia. O soro caseiro pode salvar muitas vidas. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Energia elétrica. Fique ligado. O mau uso da energia elétrica pode causar acidentes. Não faça gambiarras. Instalações elétricas provisórias ou precárias podem provocar choques elétricos e incêndios. Instalações elétricas devem ser executadas sempre por pessoas com conhecimentos técnicos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT e uma rádio com plateia, o Solon e também o professor Ciro Bondezan nos acompanhando nesse bate-papo e assistindo. É o único programa de rádio pela web que você também assiste, viu, o Erivelto? E sem pagar nada, né? Sem pagar nada. A cores é ao vivo. Você falou Ciro Bolzoni, né? Bondezan. Aí lembrei do Ciro Gomes, né? Que foi do nosso partido. Ciro Gomes também foi. E aliás, Ciro Gomes foi do PSB e ele é de Pindamonhangaba. Tá fazendo o que hoje o Ciro Gomes? O Ciro, eu vi anteontem. No Ceará, né? Ele é irmão do Cid. É secretário. Ele é secretário? Porque o irmão dele... Eu sei que ele comprou a briga do irmão dele, o Cid Gomes. O Cid Gomes é governador lá e levou o Ciro. Destemperado, né? Aliás, ele saiu do nosso partido porque ele queria ser candidato... O Cid? O Ciro Gomes. O Ciro, queria ser candidato a presidente. A presidente, aí o Eduardo entrou, cortou a fila, ele... Poxa vida. Mas é um bom nome também. Quem sabe volta, né? Quem sabe volta. Bom filho sempre retorna a casa. Por falar, professor Ciro. Paulinho, que não é o Gomes. Eu tenho que sair agora, mas vou deixar um recado para o pessoal do sindicato. Pois não, professor. Em 1872 ou 75, por aí, foi feito o modelo atômico de Rutherford. Como é que é? Modelo atômico de Rutherford, que é o modelo atual do átomo, como é que o átomo funciona, etc. Tal. Isso foi em 1875. E ele foi um grande sábio, e ele disse o seguinte:
aos povos que não se dedicarem à ciência e à tecnologia estão destinados a varrer o chão dos povos que assim o fizerem. Que maravilha, Shirley. A gente tá... Aconteceu isso com a gente, né? Olha, vamos de novo. Os povos... Não. O nome... Rutherford. O Rutherford. Rutherford. É o modelo atômico de Rutherford, que todo mundo estuda nos ginásios, colégios e tal. Esse estudo o de elétrons mesmo. Isso, exatamente. Rutherford. Ele disse isso daí, que aos povos que não se dedicarem à ciência e à tecnologia está destinado a ser os varredores e limpadores de chão dos povos que assim o fizerem. Maravilha, Rutherford. Olha, em outras palavras, tem que ter o cartãozinho magnético, né? Senão, Eduardo, como é que é? O Eduardo captou bem a palavra do professor. Você pode traduzir como você entendeu ou não? Aqui no microfone? Por favor. Não, aqui no microfone, por favor. Vamos ver se chega. Ele está falando sobre o desenho do átomo, o núcleo e os elétrons girando em volta. Essa é a teoria, né, do Rutherford, que todos aceitaram, né, como sendo, né, o átomo. É porque hoje tem mais coisa, né? Hoje já tem o quark. Hoje tem as subpartículas atômicas, não sei o que, estão fazendo aquele negócio lá na Suíça, então o acelerador de partículas. Que eles estão vendo se conseguem chegar a maior velocidade que a velocidade da luz. Em outras palavras, acelerador de partícula é como... também, mas é como faz o caminhoneiro, né? Tomar um rebite para ver se chega. O professor poderia repetir novamente, é muito valiosa essa sua palavra. Aos povos que não se dedicarem à ciência e à tecnologia está destinado a serem varredores e limpadores do chão dos que assim o fizerem. Que maravilha! Que lição, hein, Erivelto? Que lição. Então, cabe ao pessoal estudar. Tem que estudar, não tem outro jeito. Para você ir para frente, você tem que estudar, tem que desenvolver a tecnologia. E lembrar o seguinte, que o Paulo Vitor, em 1965, 66, por aí, ele chegou no Brasil e falou assim, nós precisamos mudar o CTA. O CTA chamava Centro Técnico Aeronáutica. Ele mudou para Centro Técnico Aeroespacial. E se nós tivéssemos comandante Paulo Vitor? O brigadeiro Paulo Vitor. Se nós tivéssemos tido vários Paulo Vitor na vida até o fim e tivessem dado ouvido a ele, tal, porque o que eu estava falando aqui é o seguinte, que o governo do PSDB e o governo do PT, eles esqueceram a tecnologia praticamente. Não se mexeram muito na tecnologia. E a tecnologia, felizmente ou infelizmente, vem do lado militar, não tem outro jeito. Maravilha. Obrigado, Ciro. Então, se fizesse isso daí, se eles tivessem continuado as ideias do Paulo Vitor, hoje nós teríamos 6 mil, 7 mil engenheiros trabalhando na parte de foguetes e satélites aqui em São José dos Campos. Nós teríamos uma NASA, nós teríamos outros institutos, tipo CTA, só para lidar com a ciência aeroespacial, a ciência do espaço. E a gente fala mais sobre isso ainda com o professor Ciro Bodesan. Olha, lembrando, Herivelto, que Paulo Vitor é da Silva, que nasceu lá em Belém, e foi lá no Pará. Por isso que você já... Paulo Silva, né? Paulo Silva, tem alguma coisa a ver. Eu, pelo menos, fico no mundo da lua. Os 3 fundadores da Embraer eram Osílio Silva, Osílio Carlos Silva e Paulo Vitor da Silva. Todos os 3. Muito bem. É o sobrenome que mais tem no Brasil e são os 3 que chegaram. E hoje em dia a gente pode dizer que a Embraer é o maior evento tecnológico do hemisfério sul. Não existe um evento tecnológico tão importante quanto a Embraer, que dá 20 mil empregos diretos e 100 mil indiretos. Ou seja, na época que a Embraer foi formada, a GM tinha 12 mil empregados e a Embraer tinha 300, 400. Hoje a Embraer tem 20 mil e a GM tem 4 mil, 5 mil, sei lá.
Coisa linda. Como disse aquele jogador de futebol, eu fico muito feliz em estar jogando aqui. Na terra onde nasceu Jesus. Onde nasceu Jesus. É que o Paulo Vitor nasceu em Belém. Que coisa linda. Estou muito feliz. Já teve uma pérola dessa. Olha, mas que alegria, que pena que está terminando o programa. O Erivelto, mas eu gostaria das suas considerações sobre o PSB em São José. Quantos vereadores são? Hoje nós temos um vereador, que é o Walter Hayashi. Vereador nós tivemos engenheiro, não é? Engenheiro químico, né? Engenheiro químico. Professor, engenheiro químico. Professor Walter Hayashi. Olha, quantas eleições ele venceu aqui em São José? Tem ideia? Ele está no quinto mandato. Poxa, não sei se é o quinto ou o sexto. Dizem que é um vereador muito influente na Câmara. Um dos mais habilidosos ali, né? Na cidade. Da cidade Já 5 eleições ele vence. 5 eleições. Walter Hayashi. Que bacana. Então, é um vereador. Vereador. A gente tinha 2. Aí um saiu porque foi criado um novo partido, foi para outro partido, mas... PROS, né? PROS. Solidariedade. Então... Mas nós fizemos essa última eleição 32 mil votos, aproximadamente 32 mil votos, aí cai no distrital, né? Então, isso que é injusto, tá vendo? A pessoa é eleita por um partido, o partido dá todo suporte, e depois muda de partido no meio. Não deveria, isso não é legal. Eles fizeram a lei fidelidade partidária tem que ter. Que tem a fidelidade partidária, mas deixaram essa brecha, né? Salvo se você for para um partido novo, um partido que seja criado dentro de 30 dias. Então, se cria o partido e dentro de 30 dias você tem para ir para esse partido. Quer dizer, já fizeram para deixar essa brecha. Complicado, né? Que interessante. Vocês fizeram 32 mil votos, isso quer dizer, são 658 mil votos em São José. Não, 300 e poucos mil. 350. Você divide por 21 cadeira, né? Por 21 vereadores, acho o X voto, eu acho que o último foi 17 mil, né? Então, cada 17 mil você faz um vereador. E depois mais as sobras, né? Mais a sobra. Mas, né? Então, o PSB fez quase 10% dos votos válidos em São José. Porque fez 32 mil votos. Para fazer o terceiro vereador, vocês precisavam... A gente fazer, aí entra no que ela estava falando, a sobra, né? Se a gente tivesse aí 36 mil votos, por volta de 36, 37 mil votos, a gente faria mais um na sobra. Então, com 40 mil com certeza você faz 3 de sobra. Faz 2 e 1 na sobra, né? Que maravilha. Erivelto, o PSB em São José, então, tem o vereador Walter Hayashi, 1.400 filiados. Por volta de 1.400 filiados, né? E para dobrar isso aí, para aceita novas filiações, como é que é? Eu vou trazer a ficha para vocês aqui. Eu acabei de me desfiliar do PT. Acabou de sair olha, é partidária. Né? Está convidada. Obrigada. Mas assim, por enquanto eu vou ficar sem partido. Vai visitar o nosso partido ali no endereço que eu já passei. Rua Luiz Pasteur? 1040. 1040? Segunda-feira, 6 horas, né? A gente está reunindo lá, fazendo nossa reunião. Vai visitar a gente, de repente você começa a gostar, participar dos nossos encontros, nossos eventos. É assim que começa. Exatamente. Daqui a pouco vira uma liderança, pode ser até presidente do PSB Mulher, né? É verdade. PSB Mulher, nós temos um PSB Mulher. E nesse momento a gente está, é momento de filiação mesmo. A gente está convidando as pessoas, filiando as pessoas. Você também, Paulo, está convidado. Não, deixa com a Shirley. O Paulo está no PMDB. Né? Não, aqui nada. A Shirley é do Partido dos Trabalhadores, né? Eu sou desfiliada. Desfiliou. Vai visitar a gente, Shirley. Eu desfiliei faz... Olha, Shirley, um convite no ar. Esse convite não significa que você vai filiar. Você vai conhecer o partido, né? E de repente começa a gostar, a participar e vai com certeza virar uma vereadora do PSB. Também, né? Quantos votos fizeram? 32. 32. Mulher não tem nenhuma. Mulher tem. Não, vereadora não. Então. Vereadora. Nós temos uma graça em Taubaté, né? Que é vereadora lá. Presidente da Câmara, né? Presidente da Câmara? Foi passado, não é Foi mais. passada. Tem uma Ana Abreu, em Jacareí, que foi candidata a deputada estadual agora, fez 9 mil votos, virou presidente do diretório lá, Ana Abreu.
Olha, bacana. É o Partido da Pombinha. Exatamente, Partido da Pombinha. Olha, lembra muito a Igreja Universal, né? Lembra. Que tem a Pombinha também. Então, é a mesma estratégia da Igreja Universal. Venha visitar, o resto deixa com Jesus. Exatamente, Jesus encaminha. Jesus encaminha. PSB em São José dos Campos, PSB inclusive 40. É PSB 40 na Rua Luiz Pasteur 1040. É o partido do Edmundo, né? É o partido do Edmundo. Como é o nome da musiquinha do Edmundo? Ah, eu não... Edmundo. Não, isso aí é do Emael. Esse é Emael. Não, tinha o Edmundo aqui de São José. Prefeito 40 PSB. Aí o Edmundo que foi vice-prefeito de São José. Continua no PSB? Ele hoje é secretário lá em Guaratinguetá. O Edmundo? Secretário, não sei de que pasta lá. Ele foi candidato a prefeito, eu não lembro que ano que foi. Você lembra? Ele foi vice da Ângela e depois... Foi vice da Ângela, depois candidato... Foi em 90 e... Então ele disputou junto com o Emanuel, então. Foi com o Emanuel? Não foi. Não, antes do Emanuel. Antes do Emanuel, né? Bom, é o Café do Barão. Café do Barão. Um abraço para o Edmundo, que é secretário. Mas não podia destrocar, levar o Miguel Sampaio de volta para Guará e trazer o Edmundo? Podia trocar, né? Embora o Miguel um belo no secretário, né? Mas podia ser melhor aproveitado lá, né? Em Guaratinguetá, né? E o Edmundo aqui. Meu caro professor Erivelto Wagner, estamos muito felizes com a sua presença aqui na Rádio CT. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, Paulo, de falar um pouco de mim, né? Acabamos falando um pouco de mim e essa oportunidade também de estar falando do PSB de São José dos Campos. Eu agradeço. A Shirley está convidado, viu, Shirley? Obrigada. Aí nas nossas reuniões, você também, Paulo. O Eduardo, tá? E mais uma vez, Paulo, agradeço pela oportunidade. Sempre que for solicitado, com certeza estarei aqui. Muito obrigado. Shirley, olha, um belo convite. Não, Paulo, eu provavelmente não vou me filiar mais a partido nenhum, mas o PSB sempre será bem-vindo aqui no nosso estúdio para falar do partido, dos trabalhos. Tá. Bom, como você disse, provavelmente, né, abriu uma brecha aí, né? Exatamente. Não fechou as portas, não fechou, né? As portas. Muito mas bem. Agora falando sério mesmo, Chico, vai lá visitar a gente, tá? Nós temos PSB Mulher, nós temos eventos que as mulheres organizam. Agora mesmo nós vamos ter um bingo de 19, nós vamos fazer uma ação festa entre amigos, um caldinho. Olha. Aí a minha esposa vai lá fazer um caldinho de feijão, um caldinho, uma criarinha. E a gente vai trocando uma ideia, jogando um binguinho lá, distraindo, batendo papo, tomando caldinho. Tá convidado. Legal, obrigada. Olha, gostei de ver, tá aí, gostei de ver. Olha, tão bom morrer de amor e continuar vivendo. Essa é uma frase que fica no ar. Erivelto Wagner, muito obrigado pela presença, e por aqui a gente coloca um ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editorialista é minha colega jornalista Shirley Marciano, o diretor de comunicação, engenheiro Gino Genaro, e o presidente do SINDCT é o também engenheiro e o único especialista em trem de pouso das aeronaves brasileiras, o engenheiro Ivanil Elisiário. Gratos a todos pelo clique, audiência, amizade e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.